Olá pessoal, salve Maria, Deus abençoe e viva Cristo Rei, e a nada dá mais valor do que a Cristo. O pastor Nicodemos trouxe um argumento a respeito da questão das indulgências sobre algo que ele não sabe e não tem propriedade, e tem uma série de imprecisões nas falas dele a respeito das indulgências. O pastor Nicodemos. E eles vão sair firmes, vão sair fortes dessa provação, confiando. Tem sempre um propósito? Sempre tem. Sempre tem. Em relação à igreja, ao Papa, em questão das indulgências, o que mudou? Que a gente lembra das indulgências na Idade Média, né? Isso. Comprava um pedaço do céu, não era isso? Mais ou menos isso. Mas gerou tanto problema isso, né? Gerou, mas não mudou absolutamente nada. Bom, o Vilela disse que a polêmica das indulgências no século XVI era uma polêmica na qual a igreja vendia pedaços do céu. O Vilela e o Nicodemos disse, mais ou menos isso. Pelo amor de Deus, vamos ouvir mais um pouco para ver se a coisa melhora, né? Absolutamente nada. As indulgências, elas foram... Primeiro, explicar. O que era na época. O que era? A indulgência é um perdão divino concedido pelo Papa das consequências temporais dos pecados cometidos e que já foram perdoados no confessionário. O católico teria cometido uma falta grave, foi no confessionário, ele pediu, se confessou, o sacerdote lá perdoou os pecados, agindo em persona Christi, né, em nome de Cristo, mas ainda restam as consequências do pecado. No mundo ou na eternidade? No mundo e na eternidade. Então, o Papa, do tesouro de méritos da Igreja, que é composto dos méritos dos santos, dos mártires e tudo mais, ele tira perdão. Então vamos lá, acho que a primeira coisa aqui, que está muito imprecisa na colocação do Nicodemos, é a questão do que é o pecado. Ele diz que, depois de confessado, o pecado deixa uma consequência. Não é bem uma consequência, não é simplesmente uma pena. Todos nós sabemos o seguinte, você vai se confessar, por exemplo, de que você cometeu um pecado de sexualidade, você se arrepende, porém, o desejo, a inclinação ruim, permanece em você. Ou seja, não é uma questão meramente jurídica, não é uma questão meramente legal. Aqui nós estamos falando de realidade, ou seja, o pecado deixa em mim uma consequência ruim. Essa consequência precisa ser purificada nessa vida, ou se não, no purgatório. Esse apego, essa relíquia, né? O protestantismo em geral não trabalha com o pecado desde uma perspectiva real, mas apenas desde a perspectiva judicial, forânea. É um dos problemas da reforma protestante, justamente. Apresenta o pecado apenas como se fosse um crime que não te é mais imputado. Não somente isso. Mas não é isso que a graça realiza. A obra da graça realiza o perdão, ou seja, a destruição da culpa, e pela ação de Deus, através da igreja, através dos sacramentos, de diversos outros modos, também das consequências do pecado, ou seja, dos apegos, da desordem que o pecado produziu em nós. Que ele administra ao católico que cumpre determinadas condições. Então veja, ele diz que o Papa retira esse perdão dos méritos dos santos, dos mártires, mas sobretudo dos méritos de Cristo, dos méritos da Santíssima Virgem. Em que sentido? No sentido de que isso a Reforma Protestante não entendeu, nós todos, a partir do momento em que estamos em graça de Deus, podemos realizar ações com valor sobrenatural. E essas ações com valor sobrenatural, sobretudo em Cristo, na sua humanidade santíssima, em Nossa Senhora, etc., elas não foram necessárias para eles, mas são necessárias para nós. Então, a igreja, quem Cristo entregou a chave do reino dos céus, administra essa remissão. Não é tanto um perdão em sentido técnico. O perdão mesmo se dá quando nós nos confessamos ou quando temos um ato de contrição perfeita. Então, a graça apaga o pecado, mas essas relíquias, esses apegamentos que o pecado produziu em nós, eles são laboriosamente tirados de nós. Tipo assim, essas indulgências, elas podem aliviar você dos sofrimentos aqui nesse mundo, por causa dos seus pecados, e do tempo, encurtar o tempo no purgatório, para que você possa, do purgatório direto para o céu. Então, era isso que estava sendo feito na Idade Média. As primeiras indulgências foram do século X ao século XIII e eram oferecidos aos que iam lutar nas cruzadas. Veja bem, aqui também existe uma outra confusão. A doutrina das indulgências, ela é muito mais antiga do que as cruzadas, do que a doutrina das indulgências, tal como era aplicada na época das cruzadas. Ela remete ao tempo dos mártires. Então, o que acontecia? Na igreja antiga, as penitências que os pecadores faziam para receber a absolvição era um pouco diferente de hoje, né? Hoje o sacerdote dá a absolvição e acrescenta uma pequena penitência. Naqueles tempos a pessoa tinha que cumprir a penitência para depois o sacerdote dar a absolvição. Eram penitências muito duras, especialmente para os cristãos que caíam na apostasia, no adultério e em outros pecados também graves, no assassinato, por exemplo. E as penas eram rigorosas, às vezes eram 10 anos de pena, 10 anos sem poder comungar, 10 anos, por exemplo, tendo que se sentar numa posição de penitência na igreja, assim por diante. E o que aconteceu?
os cristãos que estavam nessa situação, chamados lapsi, eles iam pedir aos mártires que oferecessem o sofrimento da sua confissão de fé, do seu martírio, por eles, já que eles iriam dar testemunho de Cristo pela morte daí a pouco tempo. Então, os mártires, eles escreviam cartas de paz e eles entregavam aos penitentes, os penitentes entregavam ao bispo, e nessas cartas de paz, os mártires solicitavam ao bispo que eles cumprissem a pena equivalente para aquele penitente, justamente pelo seu sofrimento, pela sua morte. Foi aí que nasceu a doutrina das indulgências. Ela é muito antiga, ou seja, o que é indulgência nesse sentido, né? É a aplicação dos méritos de Cristo, dos santos, etc., para a remissão de uma pena temporal, de uma consequência do nosso pecado. Contra os muçulmanos islâmicos para recuperar a Terra Santa. Depois virou uma prática comum que o Papa administrava e dava mediante peregrinação, ofertas financeiras, caridade, e a coisa ficou, o caldo engrossou quando o Papa Leão X, querendo recursos para reformular a Catedral de São Pedro, dar uma repaginada na Catedral, ele liberou indulgências por todo o Império Romano, e o tesoureiro dele, o famoso alemão Tetzel, ele tinha um dito, né, que quando... Bom, então aqui já tem uma série de confusões. Em primeiro lugar, o Papa Leão X não quis dar uma reformulada na Catedral de São Pedro, na Basílica de São Pedro. Ele construiu a Basílica Renascimental, foi um dos que construiu a Basílica Renascimental. O Papa Leão X era um papa um pouco complicado, assim, um pouco superficial, na verdade é essa, muito ligado à arte e a coisas desse tipo. E, de fato, ele precisava que chegassem recursos para a construção da Basílica de São Pedro. E, por causa disso, ele estabeleceu que existissem em determinados lugares, ele fala aqui do Império Romano, na verdade não havia mais Império Romano no Ocidente, você vê um monte de imprecisões. O que aconteceu é que o que havia eram os reinos na Idade Média, havia o Sacro Império Romano Germânico, que não é a mesma coisa do Império Romano, o imperador do Sacro Império Romano Germânico estava geralmente pela Alemanha, Áustria, e justamente por toda a igreja ele fez um pedido de coleta e concedeu indulgências ligadas a essas ofertas, ou seja, quem fizer uma oferta para a construção da Basílica de São Pedro ganha uma indulgência, mas não se trata de compra, entende? Essa história da venda das indulgências ela é caluniosa, porque, veja, compra é o seguinte, você tem uma mercadoria tributada em tal preço, né? Aqui não se trata de compra, é oferta. Quer dizer, se a pessoa tem muito pouco, ela recebe a indulgência. Se ela tem uma moeda, ela recebe a indulgência. Se ela tem uma grande soma de dinheiro, ela recebe a indulgência do mesmo modo. Porque a indulgência não está ligada à quantidade, a indulgência está ligada ao ato de ofertar, que é um ato, nesse caso, de valor sobrenatural, porque a pessoa está ofertando aquilo para a igreja. Agora veja que coisa, ele chama o Tetzel, Johann Tetzel, de tesoureiro do Papa. Outra mentira, né? Porque ele não era tesoureiro do Papa. Johann Tetzel era tão somente um frade dominicano que, naquela região em que ele estava, como era um grande pregador, etc., ele começou a pregar as indulgências, mas se excedeu no modo de pregar as indulgências. Então essa frase que ele vai mencionar agora, vamos ouvir. Entrava tilintando no cofre, a alma saía voando do purgatório. Então o Tetzel realmente dizia isso. Quando a moeda cai no fundo do cofre, a alma é liberta do purgatório. Ou seja, é um absurdo. O que ele disse é absurdo, inclusive porque a doutrina católica sobre as indulgências é tudo menos automática. Ou seja, não é uma questão de você fazer a obra indulgenciada e, ipso facto, receber a indulgência. Para receber uma indulgência, você tem que, além de estar em graça de Deus, ter recebido a comunhão, ter confessado, ter cumprido a obra, ter rezado pelas intenções do Papa, você tem que ter um tal desapego do pecado que, se você morresse agora, você iria direto para o céu. Ou seja, é uma contrição muito perfeita, é um desapego perfeito do pecado. Uma das coisas mais difíceis é ganhar uma indulgência. Porque não era só questões monetárias. As indulgências envolvem um aspecto de santidade e de busca de uma reparação para com o pecado. Hoje, nas igrejas protestantes, os fiéis são estimulados a darem ofertas
gigantescas, gigantescas, e muito, 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 muito dinheiro a respeito de fogueiras santas, e seja mais, ou seja lá o que for, esse tipo de imaterialismo para com a fé é muito pior do que uma indulgência, porque vai acontecer um milagre à medida que a sua oferta ela seja maior, né? Então as indulgências não chegam nem perto, que é esse tipo de coisa que acontece hoje. Como vocês viram, vocês puderam observar nesse vídeo, Padre José Eduardo, essa confusão a respeito das indulgências é uma confusão que os protestantes eles camuflam para dar vazão às igrejas que eles todos os dias vão abrir, né? Eles têm aberto por aí. Então não faz sentido nenhum esse tipo de argumentação, porque a indulgência não envolve só questão monetária, como eu disse. Assistam o vídeo todo que eu vou deixar aqui no link. Salve Maria, Deus abençoe e viva Cristo Rei.